Agora, atenção, segundo um apontamento da Serasa Experian, 2 em cada 10 sites de e-commerce não estão protegidos para as compras de Dia dos Namorados. Se você está atrasado para comprar o presente, agora você vai entender então as características de um site seguro e de um não seguro. Para isso, a gente recebe aqui no Jornal da Manhã a segunda edição e conversa com Maurício Balaciano, que é diretor de Identidade Digital da Serasa Experian. Bom dia, Maurício. Valeu pela entrevista. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos que nos acompanham. Maurício, esse número é bem alto, hein? 2 em cada 10 sites já dá um susto. Estamos falando aí de cerca de 176 mil endereços perigosos. Isso significa quantos por cento do total das lojas virtuais? Vamos primeiro chamar bastante atenção para esse número. Olha, esse número ele representa 18% das lojas virtuais. De toda a pesquisa que a gente encomendou, ela trouxe para a gente alguns dados que realmente são preocupantes, né? 2 em cada 10 significa muito, né? Quando você tem esse aumento da procura por compras online, então isso dá uma certa exposição aos clientes, né, que estão procurando e exige cuidados maiores nesse processo de compra pela internet. Com certeza. A gente está correndo um super perigo a um toque de tecla do computador ou do nosso celular, sem nem imaginar, né, o quanto o risco está perto para poder ter transtornos muito grandes. Você sabe dizer então para a gente como é possível identificar quais são as lojas virtuais mais perigosas, mais desprotegidas? As de pequeno porte, por exemplo, podem ser mais arriscadas? Se sim, por quê? Então o que a nossa pesquisa mostrou é que esses e-commerces de menor porte, ou seja, aqueles que têm menos de 10 mil acessos por mês, esses são aqueles que apresentaram um maior percentual, algo próximo aí dos 18%, quase 19% desses sites não possuíam o protocolo de segurança, né, a camada de segurança que protege justamente os dados, né, que são inseridos pelo cliente naquele momento da compra até trafegar até o servidor daquela loja virtual, daquele e-commerce. Então, esses são os sites onde apresentaram uma maior vulnerabilidade nesse aspecto. E uma forma muito simples do cliente observar se o site ele é um site que possui essa proteção, essa camada de segurança que vai proteger os seus dados pessoais, os seus dados de cartão de crédito, ela é muito simples de ser observada. Você tem no navegador você tem aquele símbolo daquele cadeado, né? Então, para aqueles navegadores onde você observa no endereço um cadeadozinho fechado e a inicial do protocolo, como HTTPS, o S ele é o S de segurança, esses sites sim possuem, então, essa camada de proteção e o cliente vai se sentir um pouco mais confortável em inserir os seus dados, porque eles vão estar protegidos no tráfego até a loja virtual. Já Maurício, aqueles... Começou leiga no assunto, vou ter que te perguntar um pouquinho mais sobre esse cadeadinho. Ele é o mesmo sempre? Ele não pode estar clonado ali numa página falsa? Não, então o que é importante observar no cadeado, sempre que existir o cadeado, significa que essa camada de proteção ela existe. Então o usuário ele precisa clicar nesse cadeado e identificar se o nome daquele e-commerce e daquela certificação que foi dada para aquele e-commerce bate justamente com a loja virtual com que você buscou acessar para buscar aquele produto. Então, ela é muito importante existir o cadeado, porque garante que a camada de proteção ela existe, e uma vez que você clique naquele cadeado, o nome da loja virtual, o endereço da loja virtual tem que bater exatamente com o endereço que você buscou. Daí também uma necessidade maior de garantir também que você não clique em muitos links, né, que você receba de qualquer lugar, de qualquer grupo de mensagem. Então você tem que ter um cuidado grande para identificar de onde vêm esses links e uma vez que você clique nos links, garantir que esses links te levam a uma loja virtual protegida.
Perfeito. E Maurício, é possível verificar também a reputação dos sites? Por exemplo, tem aqueles comentários de pessoas, usuários que já passaram por uma experiência nessa loja, de outros consumidores. Isso é válido? Tem também sites dedicados a avaliar lojas virtuais? Eles são confiáveis? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que um processo de garantia de confiabilidade num processo de compra online, ele requer uma série, né, de cuidados. Então, o cuidado em você estar acessando um site protegido é um dos principais cuidados que você tem que ter, mas ele não é o único, né? Claro que o próprio consumidor ele vai precisar ter um pouco mais dessa sensibilidade, ele pode sim e deve buscar entender qual que é a reputação daquela loja virtual, daquele e-commerce. Então já existem sim uma série de sites que avaliam a reputação desses sites. Você consegue ver comentários de outras pessoas que já fizeram compras, que já tiveram experiências anteriores, porque isso também vai te dar muito mais informação para tomar uma decisão mais correta e mais precisa na hora de você comprar. Então, isso tudo é muito importante. E sempre levando em consideração também a questão dessas ofertas, né, que estão aí espalhadas por todos esses meios digitais, ofertas que possam ser muito vantajosas. Isso também precisa ser levado em consideração para que o consumidor use na hora de ponderar se aquele site ele é confiável ou não, para que ele realize aquela compra, principalmente em dias, né, comemorativos, em que muitas pessoas vão buscar os e-commerces para realizar suas compras. Um presente com conforto, né? E é realmente muito comum a gente receber umas ofertas super milagrosas, incríveis, e elas chegam muitas vezes também por e-mails ou por um link que aparece do nada para você abrir. É hora de tomar cuidado também nesses momentos? Sem dúvida nenhuma. Então, tomar muito cuidado com, né, essa avalanche de links, ofertas, e muitas vezes ofertas até que são vantajosas, parecem ser vantajosas demais, elas são um indicativo, e a gente precisa olhar para todos esses outros fatores que vão dar para a gente um pouco mais de informações para que a gente evite cair em ciladas como essa. Maurício, a gente ouve muito vocês do meio da tecnologia, experts em segurança na internet, falando o termo phishing. O que isso quer dizer? Os golpistas que agem na internet, o que eles querem principalmente, a maioria? Claro, copiar dados, chegar a alguma quantia de dinheiro, mas como eles agem principalmente? Olha, muitas vezes eles partem, né, desses anúncios, desses links, e aí eles vão buscar justamente migrar aqueles dados que o cliente está digitando. Então o cliente ele acha que está digitando as suas informações num site real, mas muitas vezes aquele é uma cópia de um site. Então por isso o cadeado ele é tão importante, porque o cadeado vai impedir que existam novas cópias de sites e que o consumidor ele seja enganado por esses cybercriminosos e inclua as suas informações pessoais. Isso é o phishing, é você buscar uma forma de capturar o dado e a informação pessoal dos consumidores. Uma vez de posse desses dados cadastrais, informações de cartões de crédito, o que esses cybercriminosos querem é justamente realizar compras em nome né, de uma pessoa, sem nenhum compromisso de honrar o pagamento, ou ainda fazer uso desses dados para adquirirem empréstimos. Então isso é uma questão que preocupa muito a gente e justamente é uma preocupação em conseguir garantir que o ambiente digital ele se torne um ambiente mais confiável para que as pessoas possam fazer as suas compras sem que os seus dados estejam vulneráveis e ameaçados, para que no futuro tragam muita dor de cabeça relacionada, né, ao uso indevido das informações desses consumidores. Dor de cabeça e muitas vezes um baita de um prejuízo financeiro mesmo, irrecuperável. Às vezes, Maurício, algumas pessoas mandam pra gente um WhatsApp ou um SMS até e depois corre e fala, não abre, porque isso não é seguro. Se eu não necessariamente preencher todo um formulário, só de clicar e abrir algum link, às vezes eu já posso
tá me prejudicando, caindo numa cilada? Pode sim, Adriana, porque alguns desses links podem conter vírus que vão infectar a própria máquina, né, do consumidor. E uma vez infectada a máquina do consumidor, é a partir dali que os cybercriminosos vão adquirir dados e informações que estejam armazenadas na própria máquina desse consumidor. Então, os links por si só eles já são muito perigosos, porque a gente não sabe exatamente o que eles trazem, né, quando você clica. Agora, uma vez que você clique, você pode estar indo para um ambiente onde esses vírus e esses processos eles acabam roubando dados e informações que são específicas de cada pessoa, né, e que são muito importantes que sejam protegidas. Claro, pessoais e sigilosas. Agora você falava para a gente, ressaltou aí algumas vezes a importância do cadeadinho. O cadeadinho é o SSL, é Secure Socket Layer, é isso assim que pronuncia? Toda empresa pode e deve ter, a gente está falando muito do lado do consumidor, do comprador, mas toda empresa pode ter esse tipo de serviço? O investimento em segurança digital é muito caro? Olha, eu acho que toda empresa pode, sem dúvida nenhuma, e toda empresa deve, porque cada vez mais a gente observa, a própria pesquisa, ela trouxe dados também positivos. Quando a gente olha para aqueles e-commerces que eles têm mais de 10 mil acessos, principalmente, a gente vê aí os de médio porte, os e-commerces de grande porte, esses a gente observou até uma evolução, ou seja, existe sim uma preocupação em proteger os consumidores. Eu acho que essa conscientização ela é importante. Os próprios consumidores, quanto mais eles ficam conscientes, né, de que eles precisam realizar compras em ambientes seguros, isso também faz com que esse custo, né, do produto ele seja muito reduzido em frente à escolha do cliente. Então, isso precisa ser colocado como até um investimento para esses e-commerces, porque muitos consumidores que não encontram o cadeado podem desistir da compra, e eu acho que esse é um risco que existe sim. Tem toda a razão. Então, ele é aberto para todos, e a gente vê que, de verdade, os e-commerces que já estão mais maduros, vamos dizer assim, eles já entendem a importância desse processo. Eu acredito também que o fato dos e-commerces de menor porte ainda sofrerem mais com a falta dessa proteção, ela também está muito ligada à entrada de novos, né, e-commerces nesse período de pandemia, forçou que muitos comerciantes passassem a atender também de forma eletrônica, pela internet, e eu entendo que isso é um processo de amadurecimento. Eu não tenho dúvida que, em breve, também esses e-commerces de pequeno porte, que hoje apresentam aí um grau de proteção menor em relação aos de médio e grande porte, eu tenho certeza que esse nível também de segurança e de proteção, ele vai caminhar na direção de estarem mais protegidos à medida que a gente conscientiza os nossos consumidores. Imagino que sim mesmo, e também já fica aqui a nossa sugestão, nosso alerta, né, para o quão importante é isso, e o consumidor fica também feliz. A loja virtual já ganha mais pontos se preocupa também com essa segurança para o consumidor. Para a gente encerrar, Maurício, uma loja que tenha site e aplicativo, o aplicativo pode ser mais seguro? Ele de alguma forma é mais difícil de ser clonado, talvez, ou a mesma coisa, os dois? Os aplicativos, em alguns casos, eles têm uma proteção maior, até por ter passado por um processo de validação em determinados casos. Você tem esse processo de validação e verificação antes desse aplicativo ele poder estar disponível para os consumidores. Mas, sem dúvida nenhuma, hoje a gente sabe, né, que muitos consumidores eles compram pela internet, compram pelos seus dispositivos móveis, celulares, através dos navegadores do próprio dispositivo móvel. E, nesse caso, ele vai ter exatamente mesmo nível de segurança que ele tem hoje no caso dos seus computadores pessoais comuns.
Então não muda muito. Quando, em caso de aplicativos, alguns sim, eles trazem nativamente já um grau de proteção maior. Claro. E outro dia também a gente batia um papo aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que está para entrar em vigor. Ela vai ser bem-vinda, hein? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é mais um ingrediente que a gente traz no sentido de proteger os dados dos nossos consumidores. Eu acho que a gente vai trazer um nível de conscientização maior também, não só do lado dos consumidores, mas do lado daqueles que prestam serviço e oferecem serviço para os consumidores e que vão exigir um grau maior de governança e proteção dos dados que estão sendo capturados para o processo de compra ou de venda de um produto. Sim, vamos ficar de olho nessa lei. Maurício Balaciano, diretor de Identidade Digital da Serasa Experian, obrigada, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Boa sexta-feira e até uma próxima. Vai voltando, trazendo mais informações para a gente aqui. Valeu pela participação. Obrigado, eu que agradeço, Adriana. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia.